Ih, rapaz. Fala galera, beleza? Bom, você já se perguntou, cadê os gigantes dessa terra? Será que é possível alguém entrar em alguma máquina ou vestir alguma roupa e ampliar 10, 20, 30 vezes o próprio tamanho? Caraca! E a resposta é não. E a gente vai ver isso de acordo com a matemática. Bom, todos nós sabemos que o ser humano, ele para se sustentar, ele precisa dos ossos, dos ligamentos, dos tendões, dos músculos e etc. E o que aconteceria então se todos os nossos órgãos, ossos e etc. fossem ampliados? Bom, o que aconteceria é que a gente não ia conseguir sobreviver. Sabia não? Nosso corpo ele é sustentado justamente, como eu disse, pelos nossos ossos e, mais especificamente, pela área transversal dos nossos ossos. Há uma lei matemática, observada por Galileu Galilei, que nos prova que é impossível ampliarmos um ser humano até chegar em um gigante. Vamos dar uma olhada nessa lei? Então, bora pro papel. Então, vamos dar uma olhada na lei do quadrado cubo. Se você tiver um cubo onde o comprimento de um lado seja 1 centímetro, qual vai ser a sua área total? Bom, a área do quadrado é lado vezes lado, então a gente tem aqui 1 vezes 1, que dá 1. Um cubo tem 6 lados, 1 vezes 6, nós temos então que a área total do cubo será 6 centímetros quadrados. E com relação ao volume? O volume de um cubo é dado por, nesse caso, 1 vezes 1 vezes 1. Então, o volume seria 1 centímetro cúbico. O que aconteceria se a gente ampliar esse cubo em 10 vezes? Nós teríamos um cubo onde o comprimento seria 10 centímetros. Então, o que aconteceria com o resto das coisas? Bom, a área total passaria a ser 600 centímetros quadrados, pois a gente ia ter 10 vezes 10, 100, como tem 6 lados, 600 centímetros quadrados. Já com relação ao volume, nós teríamos 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 1000 centímetros cúbicos. É volume. Você é retardado por acaso? Bom, então, a área total do cubo só aumentou em 100 vezes. Já o volume aumentou em 1000 vezes. E o comprimento aumentou em 10 vezes. Bom, os nossos ossos, eles também seguem a lei do quadrado cubo. Se nós ampliássemos ele, o volume cresceria muito mais rápido do que a área. Então quer dizer que se você tiver algum objeto e ampliar ele proporcionalmente, então quer dizer que o volume dele vai crescer muito mais rápido com relação à área. Ou seja, se esse cubo aguentava um certo peso, quando a gente ampliar o seu tamanho, isso não significa que ele vai aguentar o mesmo peso, proporcionalmente aumentado, porque o material é o mesmo. Então, o que acontece? Se o ser humano ele for ampliado várias vezes, o crescimento dele se der de forma proporcional, ele iria ruir. Por quê? Porque a massa do ser humano aumentaria muito mais rápido do que a área transversal dos ossos. Por isso, os seres humanos cuja estatura são muito elevadas geralmente têm problemas nas articulações, nos joelhos, etc. Outro problema que nós teríamos seria com relação ao coração, né? Seria muito mais difícil o coração bombear por causa da gravidade. Para você ter uma ideia, a altura máxima que um ser humano já atingiu, que foi registrado, foi a altura de Robert Wadlow, conhecido como o Gigante de Illinois. Ele chegou a incríveis 2,72 metros e pesava 199 quilos. Mas, infelizmente, ele morreu com 22 anos. Outra coisa interessante que tem a ver com a nossa altura é a nossa força, não é? Bom, e se eu te disser que o animal mais forte do mundo não é a baleia, não é o elefante? Que viagem é essa, velho? Bom, isso quando estamos falando, claro, de força proporcional. Sabe qual é o animal mais forte? É o ácaro.
O ácaro ele consegue levantar 1.180 vezes o próprio peso. Caralho, o maluco é brabo. Se compararmos ao ser humano, isso queria dizer que ele conseguiria levantar toneladas. Por falar em ser humano, o recorde de levantamento de peso pertence a Ed Hall, que levantou cerca de 500 quilos, meia tonelada. Mas, se formos analisar a força proporcional, isso chega em mais ou menos a 2,3 vezes o seu próprio peso. Falando de força bruta, não podemos esquecer do elefante, né? O elefante ele consegue levantar toneladas, é um animal realmente muito forte. Mas isso chega aí a aproximadamente 30%, 35% do próprio peso. Então, se você é baixinho, se orgulhe, porque a sua força é maior, proporcionalmente. É isso aí, galera. Se inscreve, curte e compartilha. Valeu, até a próxima.